Feliz sábado a todos. É muito bom estar com vocês. Abre a sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 1, verso 6. E o título da mensagem esta manhã é Avançando para o alvo, a perfeição do amor. O verso 6 fala de uma obra boa, mas uma obra incompleta, que há de ser completada. E a Bíblia Sagrada nos diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Amém. Foi Deus que começou essa boa obra. Essa obra pertence a Ele, é supervisionada por Ele, é fruto da graça e do amor dEle, jamais do merecimento humano, da dignidade humana. Qualquer merecimento ou dignidade pertencem a Cristo, aquele que jamais pecou, aquele que foi perfeito e entregou a sua vida pelos falhos pecadores que somos nós, eu e você. Quando a Bíblia fala da obra de Cristo, ela fala em termos inequívocos, em termos realizados, em termos concretizados. Por exemplo, a Bíblia usa expressões assim: Deus te deu vida, perdoando todos os teus pecados. Colossenses 3, verso 12. Também, alguns textos muito interessantes da Bíblia, que não foi por meio de sangue de bodes ou bezerros, mas pelo seu próprio sangue, que Cristo entrou no Santo dos Santos, tendo obtido uma redenção eterna. Hebreus 9, verso 12. Assim também, um dos textos mais interessantes a respeito da perfeição na Bíblia, o autor do livro de Hebreus diz assim, que com uma única oferta, Jesus Cristo aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Hebreus 10, verso 14. E a obra que Jesus Cristo realizou na cruz por nós é uma obra que está acima de nós, acima do nosso merecimento, acima de todo pecado, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Agora, a carta aos Filipenses, ela contém muitas coisas dentro da discussão que nós fizemos essa semana. E Filipenses capítulo 3 vai nos ajudar a fazer isso. Nós vamos ler a partir do verso 4 até o verso 11, depois do verso 12 ao 16. Primeira parte do texto que nós lemos diz assim, a partir do verso 4. Paulo dizendo: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, de verdade eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador, o Redentor da humanidade, venceu o que ninguém pode vencer. Venceu o pecado, venceu o diabo, venceu o mundo, venceu a morte. E Ele está vivo, subiu ao Pai, e de lá voltará para nos buscar, e todo olho o verá. Dentro desse texto que nós lemos, existem elementos profundamente relevantes para a discussão da perfeição cristã. Primeira coisa é que Paulo se coloca como alguém que viveu a sua vida toda na religião de Israel, fariseu, irrepreensível em guardar a lei, a justiça que há na lei. Quando, porém, Paulo conheceu a Cristo, Paulo conheceu um amor acima de toda a lei,
que é o cumprimento perfeito de toda a lei, que ele, Paulo, não conhecia. Alguém perfeito em perdoar, alguém perfeito em amar, alguém perfeito em obedecer toda a vontade de Deus. Esse era Jesus Cristo. E toda a justiça própria do homem, baseada na lei, baseada na sua identidade, baseada na sua religião, baseada nas suas próprias convenções sociais, de que eu guardo o sábado, eu sou melhor do que os outros, de que eu sou de Israel, eu sou melhor do que os outros. Tudo isso Paulo abandonou por causa do conhecimento de alguém que é maior, maior do que o templo, maior do que o céu. É aquele que é o Deus de toda a criação, é o Deus que veio em pessoa nos redimir de todo o pecado. E Paulo diz que quando ele encontrou esse Deus, esse Cristo, ele decidiu que não mais poderia se aproximar de Deus baseado em justiça própria, baseado na lei de Deus. Muito pelo contrário. Ele disse que ele considerava tudo isso um lixo, porque ele queria ser encontrado em Cristo, não tendo justiça baseada na lei, e sim a justiça que procede de Deus, mediante a fé. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós. Em nenhum momento a salvação será por atingirmos um padrão de perfeição X ou Y, ainda que todos nós tenhamos que prosseguir para o alvo, a perfeição que há em Jesus Cristo. A perfeição daquele que perdoa o pecado e que nos dá poder para fazer morrer o pecado, para que viva a vontade de Deus, a lei de Deus, a graça de Deus, no ambiente da fé que se manifesta no amor. Essas discussões por si só, elas já deveriam vacinar todo e qualquer adventista do sétimo dia, que não encontre a sua justiça para a salvação em nenhuma lei, nem mesmo na lei de Deus. Como nós conversamos essa semana, a mínima falta de amor, o mínimo desrespeito para com qualquer pessoa, a mínima transgressão em relação ao dinheiro, à sexualidade, em relação às palavras, em relação aos sentimentos de ira, ou de indignação, ou de desprezo, a mínima fofoca, a mínima vaidade, a mínima justiça própria, consiste em transgressão da lei de Deus. E todos nós, pecadores diante do céu. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que explique, não há ninguém que busque a Deus, não há um justo sequer. Não é que existe um, não existe nenhum. E aqui, toda a dignidade humana cai por terra, no fato de que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, verso 23. Portanto, ao homem que foi irrepreensível em guardar a lei, considerou o conhecimento de Cristo muito mais sublime e estava disposto a perder todas as coisas para conhecer o poder da sua graça, o poder da comunhão com os seus sofrimentos e alcançar a ressurreição dos mortos. É assim que nem mais a morte nos mata, porque aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá. João 11, verso 25. Dentro desse contexto é que estão os famosos versos de Filipenses capítulo 3, versos 12 a 16, que também são profundamente importantes e relevantes para a discussão da perfeição bíblica dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a Bíblia diz assim: não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo ao vê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço: esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para o alvo, para as coisas que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que já somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura você pensa de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Nós trabalhamos um pouco essa semana como entender esses paradoxos. Alguém que é perfeito, que já se inclui nesse grupo, mas que ainda não alcançou a perfeição. Se nós levarmos a sério a experiência da perfeição em Cristo, nós entenderemos muitos dos problemas que hoje dividem a igreja em torno desse tema. Existem pessoas
que dizem assim: não que eu tenha alcançado a perfeição, então pecar é normal, aliás é até gostoso, pecar é inevitável, pecar é a realidade mesmo, vamos pecar, não tem problema. Outros já pegam o lado, nós já somos perfeitos, então eu não peco mais, então agora eu estou confirmando a salvação que Jesus comprou, e eu estou vindicando que Deus é verdadeiro, e que o diabo é mentiroso, e eu sou perfeito, e eu não peco, e agora eu posso julgar quem peca. Essas duas ênfases estão equivocadas, e elas não devem dividir a igreja. Em todos nós cristãos, existem coisas que nós não alcançamos a perfeição. Seja a perfeição do perdão, ou do amor, ou dos sentimentos do nosso coração, ou das realidades da nossa família, ou das realidades em relação ao dinheiro, em relação à sexualidade, em relação a tudo aquilo que a gente conversou essa semana. Todos nós temos lutas, pecados e dificuldades, e junto com Paulo podemos dizer que ainda não alcançamos a perfeição. E entretanto, a atitude correta diante disso é esquecer o que vai ficando para trás, e se renovar pela graça de Deus, e se renovar segundo a imagem de Deus, e prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Onde existe sinceridade, redenção, amor, fé, e onde existem essas coisas, a perfeição em Cristo já é uma realidade. Portanto, a gente não precisa brigar uns com os outros, muito pelo contrário, nós precisamos entender naquilo que ainda falhamos e temos que alcançar a perfeição. E se há sinceridade, fé e amor, a perfeição em Cristo já nos é disponível hoje, não é amanhã. Agora, Paulo coloca dois elementos nesse texto que para mim são fundamentais dentro dessa discussão. Primeiro é, se você pensa de outra maneira, isto também Deus te esclarecerá. Existe um certo espaço para a gente discordar uns dos outros. Ninguém pensa como ninguém. E a Bíblia diz assim, Deus falando: venha para mim, vamos conversar, vamos arrazoar. Ainda que os seus pecados sejam escarlate, eles serão brancos como a neve. Vamos conversar com Deus. Vamos buscar dele sabedoria espiritual, entendimento, para entender coisas que às vezes são difíceis, são complicadas. Como é que alguém não é perfeito e é perfeito na mesma frase? Como é que você é perfeita e perfeito e imperfeita na mesma hora? Isso não é fácil de entender. E às vezes eu expresso esse paradoxo de forma que você não concorda, ou que você não entende. E isto também Deus te esclarecerá, se você o buscar. Busque conhecimento, Deus vai te dar conhecimento. Busque sabedoria, Deus vai te dar sabedoria. Busque amor, Deus vai te dar amor. Busque perdão, Deus vai te dar perdão. Busque a salvação, e em Jesus Cristo você vai encontrá-la. Depois, no verso 16, ele diz assim: todavia, nós devemos andar de acordo com aquilo que nós já alcançamos. Deus já te mostrou que algo é pecado, que algo que você habita no seu coração é ruim, vem do diabo, vem da carne, vem desse mundo podre. Abandone, lute contra isso. Não justifique isso porque todo mundo é imperfeito. Melhore, cresça, amadureça, busque santificação, busque compreender a vontade de Deus e praticá-la. Todavia, ande de acordo com o que você já alcançou. Deus nos deu, como igreja, uma luz tremenda, maravilhosa e linda. E ele diz assim, que o povo que ele quer é um povo que guarda os seus mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 17. Que guarda os seus mandamentos e que tem a fé em Jesus. Apocalipse 14, verso 12. Agora, não se iluda que guardar os mandamentos de Deus é guardar o sábado bem mal guardado. Não se iluda com isso. Eu queria passear um pouquinho com você pela Bíblia. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 13, verso 10, que é o texto que ilumina a real natureza da lei de Deus, a real natureza da vontade de Deus, aquilo que Jesus Cristo também confirmou nas palavras do Evangelho de João. E a Bíblia é muito clara. E sempre que você quiser dizer por aí que você é do povo que guarda os mandamentos de Deus, você lembra desse texto e julgue o seu comportamento, a sua atitude, os seus pensamentos, as suas conversas e as suas palavras por esse padrão. Olha o que a Bíblia diz. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei de Deus é o amor. Julgue o teu comportamento, as tuas atitudes,
o teu coração por esse padrão. Abre a sua Bíblia lá em 1 João, capítulo 3, o verso 14. E por favor, sempre que você falar por aí que você guarda os mandamentos de Deus, julgue o seu comportamento, o seu coração, as suas atitudes, por esse padrão aqui. O verso 14 diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Por quê? Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Julgue a sua vida por esse padrão. Agora aqui surge a mais importante pergunta: o que é amor? O que é amor? 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos passear pela revelação do que Deus diz do que é amor, não do que o pastor pensa, ou do que ele gostaria que fosse. E vamos julgar a nossa lei de Deus. 1 Coríntios 13, vocês conhecem, né? Ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres, sem amor eu nada serei. E a partir do verso 4, Paulo vai, inspirado por Deus, dizer o que é o amor. E ele diz assim: o amor é paciente e é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, de forma obscura. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior desses é o amor. A gente julga o mundo católico e evangélico porque eles transgridem os mandamentos de Deus. Pecado é a transgressão da lei de Deus, 1 João 3,4. E aí Romanos 13,10 vai nos dizer que o cumprimento da lei é o amor. Aquele que não ama permanece em pecado, permanece na morte espiritual. E agora a gente chega diante de um padrão desse aqui. E tem alguém que não tem vontade de ser rebatizado aí? Eu tenho tremenda vontade de ser rebatizado, né? Porque isso aqui é o amor com que Deus me ama, com que Deus te ama, com que Deus ama os católicos, com que Deus ama os evangélicos, que transgridem a sua lei. E agora, por contraste, a menor falta de paciência é pecado, porque o amor é paciente. A menor impaciência no trânsito, na família, na igreja, com os pecadores lá da igreja, aquele pastor pecador. Faltou um pouquinho de paciência, irmão, pecou. Olha o padrão, irmão. Aí a Bíblia vai dizer assim: o amor é bondoso, ele é benigno. Quanta maldade tem no coração da gente às vezes, contra as pessoas, às vezes contra a gente mesmo. Tem muita pessoa com baixa autoestima, que se considera ruim, feia, suja, que Deus não ama, que Deus não gosta. Maldade. Olha o padrão disso, irmãos. O amor não arde em ciúmes. Quem não tem ciúmes do namorado, da namorada, do marido, da mulher, das suas coisas? O ser humano é um ser ciumento, possessivo. O menor ciúmes é pecado, irmãos. Na natureza humana, especialmente nos relacionamentos entre os casais, é pecado. Ponto final. O menor ciúmes é pecado. Depois, olha o padrão disso. Não se exaspera, não se manifesta com impaciência, com agressividade, no que fala, no que faz. Ele não se ensoberbece, ele não se sente melhor do que os outros porque já entendeu um pouquinho mais da Bíblia que os outros, ou porque já entendeu que Deus pede fidelidade e não que a gente vive em pecado, em transgressão, como muitas vezes o mundo cristão vive. Então, mesmo que a gente tenha consciência de que Deus nos deu uma luz maior do que Deus deu para eles, isso não deve nos tornar soberbos, isso não deve nos tornar vaidosos. Muito pelo contrário, isso deve nos tornar humildes, porque a gente não merece a verdade que Deus nos deu. Depois, ele vai dizer que o amor
não se conduz de forma inconveniente. Nem no que fala, nem no que pensa, nem no que faz, de forma nenhuma. Não procura os seus interesses, e aqui você fere a raiz de todo egoísmo. E quem de nós não é egoísta em algum sentido? A gente quer que na televisão passe o que a gente quer ver, não o que o outro. A gente quer comer o que a gente gosta, não o outro. A gente quer trabalhar do jeito que a gente quer, não o outro. Mas o amor não procura o seu interesse, porque morrer na cruz não era o interesse dele, mas era a necessidade sua, para a tua salvação. Não se exaspera. Esse outro ponto aqui, não se ressente do mal. Quantos de vocês ouvem a pregação de um Deus ressentido, triste, chateado e bravo com você? Mas o Deus que eu conheço é um Deus que é amor. Ele não se ressente do mal. Ele te ama apesar do teu mal. Isso é incompreensível. Deus consegue odiar o pecado e amar as pessoas. Ele é perfeito em amor. O amor se regozija com a verdade, não é com as piadas imorais da internet, do Facebook, do YouTube. Correto? O amor tudo sofre. Você sofre no teu casamento, na tua vida familiar, na tua vida pessoal. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E ele nunca acaba. Como é que a gente julga a nossa lei de Deus por esse padrão aqui, meus queridos? Como é que a gente tem coragem de achar que porque a gente vai parar de pecar, de trabalhar no sábado, de adulterar e de mentir, nós viramos perfeitos e merecemos o céu por causa disso? Nós vamos vindicar o caráter de Deus por causa disso? Não está na hora de se iludir, irmãos, está na hora de encarar a verdade. E a palavra de Deus é a verdade. Assim, a perfeição do amor é a perfeição de Deus. E é Deus que quer habitar na gente. Porque na nossa carne, como Paulo diz, não habita bem nenhum. Tudo é ciúmes, tudo é vaidade, tudo é egoísmo, tudo é falta de paciência. Tudo é se conduzir de forma inconveniente. Tudo é se ressentir do mal. Tudo é se alegrar com a injustiça. Tudo é se exasperar. Tudo é acabar. Porque tudo que a gente encosta morre. É assim que é. Mas aquele que é a vida veio em pessoa para nos redimir de tudo isso que significa transgressão da sua lei. E agora a nossa aceitação não é porque a gente pela nossa força vai se tornar perfeito em guardar a lei, mas é porque pela graça dele a gente vai receber perdão e poder. E nós vamos se tornar pessoas diferentes pelo padrão da lei e da vontade de Deus, como já temos nos tornado. Quem abrir o coração para o Espírito Santo vai desenvolver na sua alma a paciência, a fé, a verdade, a obediência, a santificação, o amor. E quando a gente viver em amor, vai ser muito mais gostoso, vai ser muito mais feliz vir adorar a Deus nesta igreja, ou viver lá na tua casa, ou trabalhar, ou estudar. A experiência da vida. Porque amar é muito melhor do que qualquer outra coisa que você conheça. Mesmo que sejam coisas boas, o pecado está cheio aí de prazer, de luzes, de glórias, mas ele não vale a pena. Para terminar, eu queria meditar um pouquinho como é que você pode alcançar o objetivo da perfeição do amor, a prosseguir para esse alvo. Vai um pouquinho para frente no Novo Testamento, segunda carta de Pedro, capítulo 1, e nós vamos terminar. Eu quero te dar um mapa que nós chamamos da escada da perfeição cristã. Se você seguir esses passos, é igual um passo para um tesouro infinito. Não tem como errar. Segue esses passos, você será perfeito, perfeita em Cristo. Você estará salvo e salva. Você será instrumento de salvação na vida dos outros. E quando Jesus Cristo retornar, você vai encontrar um abraço e um sorriso do tamanho do universo para a tua salvação. E a Bíblia diz assim, meus amados, a partir do verso 5 de 2 Pedro, capítulo 1. Por isso mesmo, reunindo vós toda a vossa diligência, associai com a tua fé a virtude, e com a virtude o conhecimento. Com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança. Com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o quê? O amor. A escada começa na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que busca a Deus deve entender que Ele existe, que Ele retribui aqueles que o buscam com perdão, com poder, com amor, com fé, com salvação. E sem fé é impossível agradar a Deus. Primeira coisa para você ser perfeito, tenha fé no que Deus disse. E se Ele diz que não há homem justo sobre a terra, que não peque, tenha fé no que Ele diz. Não se iluda, nem com você mesmo, nem com ninguém. Tenha fé. Porém, não use a sua fé simplesmente como uma crença.
Associai com a vossa fé a virtude, a prática daquilo que você tem fé. Se você tem fé em Jesus, você tem fé no amor, na verdade, na santidade, na obediência. Então tenha virtude, ou ponha em prática essa fé através da obediência, da santificação, da obediência. Com isso, associe o conhecimento. Não sejam pessoas acomodadas no conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus é um tesouro infinito de coisas para a gente aprender e praticar. Cresça em conhecimento. Depois, com todo o conhecimento da Bíblia, coloque no seu coração o domínio próprio. Porque do que adianta a gente conhecer tudo que a gente deve fazer e não dominar o nosso coração? E viver em maldades, em pecados, em transgressões? Não adianta nada. É para conhecer, para se dominar. Eu sempre ilustro isso com a questão da alimentação. É muito fácil saber que a gente não pode comer porcaria, mas e se dominar para não comer porcaria? É um desafio tremendo. E ele faz parte do desafio da caminhada da perfeição cristã. Depois, ele vai dizer que para você associar com o seu domínio próprio, a perseverança. Quem perseverar até o fim, será salvo. Não adianta você estar bem hoje, porque muitos cristãos estiveram bem há algum tempo e hoje abandonaram completamente a caminhada cristã. Abandonaram a fé, o amor, a verdade, a justiça, a lei de Deus. E se não voltarem, o seu destino é o inferno. É a segunda morte. Não creio que seja isso que vocês querem para a vida de vocês, e nem eu para a minha. Depois, associe com a perseverança a piedade. Tenha misericórdia das pessoas, não julgue ninguém para não ser julgado. Por fim, associe com a piedade a amizade, a fraternidade, abrace, visite, seja amigo, seja amiga. E somente então a gente vai poder começar a falar de amor. Antes disso, onde não tem fé, onde não tem prática da fé, onde não tem conhecimento da verdade, onde não tem piedade, onde não tem domínio próprio, onde ninguém persevera, não vamos abrir a boca para falar de amor, de perfeição, de nada disso. Para terminar, os versos 8 a 11 vão te dizer algo que eu espero que você precise ouvir. E a Bíblia diz assim: porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem essas coisas não estão presentes é uma pessoa cega, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, vocês não vão tropeçar em tempo algum, pois desta maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Você não precisa fazer nada do que a Bíblia diz. Guardar a lei, ser perfeito, amar as pessoas. Você não precisa fazer isso. Muitas pessoas vão para o inferno. Se quiser ser uma delas, Deus não vai te proibir. Nem eu. Agora, a mensagem maravilhosa é que se a gente quer ir para um caminho diferente, a estrada está aberta. Ela é estreita, ela é uma estrada de amor, no padrão de Deus, não é no padrão do homem. Ela é uma estrada na qual a gente vai ter que assumir para Deus o quanto a gente é podre e mau e errado e ruim, adventistas do sétimo dia. Mas Deus vai perdoar, capacitar, dar poder e salvar. Pelo que Cristo é, pelo que Cristo fez, porque Ele nos reveste da sua perfeição. Amém? Amém. Eu fiquei bastante feliz de ter feito essa semana de oração aqui. Peço perdão a vocês por qualquer falha, em qualquer sentido. Espero que a gente se reencontre. Se isso também não acontecer, espero que a gente se veja no céu, pela graça de Deus somente. E que essa semana tenha sido bastante proveitosa para vocês e que vocês saiam dela felizes e fiéis a Deus, melhor como começaram. E que Deus vos abençoe para a salvação em nome de Jesus. Amém. Amém.